Fala, sucesso! Que bom te encontrar, sempre trocar uma ideia, bater um papo, aprender. Nosso podcast está no ar, nas telas da TV Brasília, também nas plataformas digital, nós estamos no YouTube, também nas redes sociais. E eu quero fazer aquele convite, aquele pedido mesmo. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para saber de tudo que está acontecendo e para acompanhar cada corte, cada novidade, cada entrevista. Hoje, eu tenho certeza que você vai se amarrar nesse bate-papo, vai aprender bastante, muitas curiosidades e, de repente, surge a oportunidade de fazer um curso que, olha, pode mudar a sua vida. Vou ter a chance de entrevistar uma profissional super respeitada, uma das mais importantes na área que atua e dona de uma das vozes mais conhecidas do Brasil. Estamos recebendo a dubladora Fátima Mourão. Bem-vinda aqui, Fátima. Bem-vinda, Arthur. Então, olha, eu quero primeiro agradecer a toda a direção, a produção aqui da Rádio Clube. Fui muito bem recebida e eu estou muito feliz de estar aqui com essa audiência maravilhosa. E eu espero que a gente tenha um papo muito legal, acredito que teremos. E um prazer. Prazer é nosso. Você está falando aqui, eu estou pensando na voz ali da Kelly McGillis, eu também lembrei da Vivian Lee, tem voz também. Gente, quantas histórias a gente viveu ouvindo a sua voz e como é que isso resgata, né? Uma memória afetiva especial, né? Com certeza. Uhum. Que poder tem a voz, né, Fátima? É verdade, é verdade. Isso é muito interessante, porque isso é um processo assim, que a gente vê até desde as crianças, né? Então, assim, as crianças, elas guardam muito essa memória, e os adolescentes, e os adultos também, né? Quer dizer, aquela coisa assim da gente ter aqueles filmes, aqueles desenhos, aquelas séries de preferência, né? Então, aquilo que a gente se identifica também, né? Então, aquilo grava na memória afetiva, né? E é muito interessante isso aí, porque às vezes, já aconteceu comigo algumas vezes, assim, das pessoas observarem eu estar, assim, em lugares comuns. Isso que eu ia te perguntar, acontece? Acontece. Não é, assim, aquela frequência, mas acontece. E é muito interessante. De algum lugar. Exato, a gente está ali na feira. Outro dia eu estava comprando flores, numa floricultura, e uma menina, assim, novinha, de 17 anos, ela me abordou, ela falou assim: poxa, você tem uma voz muito parecida com um dos filmes que eu mais gostei de assistir. Eu falei, qual? Ela falou assim, O Vento Levou. Uau. A Vivian Lee. Eu falei, é mesmo? Aí ela falou, Eu falei, olha, eu sou a voz da Vivian Lee. Aí ela ficou tão feliz, aí a gente tirou foto. Então, eventualmente, isso acontece. Então, a gente vê que essa questão da voz, ela tem essa memória afetiva, principalmente quando ela está ligada a algum ícone, assim, né? Alguma referência, né? Visual também, que é muito importante, que casa muito bem. Então, nesse caso que você citou, do Vento Levou, além da personagem ser muito marcante, do filme ser muito especial, um dos filmes mais importantes da história do cinema, tem aquela cena icônica que deve ter demandado, assim, uma carga dramática mesmo, né? Porque não é simplesmente botar a voz, tem que botar a emoção que o texto está pedindo, em que ela diz que ela não vai passar mais fome. Isso fica tão vivo na mente da gente. É verdade. Como é que foi fazer aquela cena, Fátima? Olha, o filme todo foi maravilhoso. Só quero fazer um parentezinho, né? Uma parte antes de falar a respeito do filme. Você falou assim dessa coisa que a dublagem, ela tem assim, eu amo dublar, para começo de conversa, né? Então, ela tem uma importância muito grande na vida da gente. Muitas vezes as pessoas não têm ideia dessa extensão dessa importância, porque a dublagem não é só a versão brasileira, você colocar a vozinha lá e tudo bem. Não é. Entendeu? Você fazer a versão. Você tem que trazer para a nossa cultura, né? Todo aquele ambiente de emoção. Né? Então, haja vista que um dublador, ele tem que ser ator, né? Porque isso é essencial. A dublagem é fundamentalmente a atuação. Né? Uma voz boa, claro, é maravilhoso, né? Todo esse contexto, mas principalmente a atuação. Né? Então, abrindo esse parênteses, que eu gosto muito de falar, porque muitas vezes as pessoas acham assim que não dão assim muito valor para a dublagem. E ela tem uma importância socialmente, culturalmente, no país, né? No nosso país e nos países também que fazem isso. E o Brasil muito com grande. Excelência, né? A dublagem do Brasil. Com certeza, uma das melhores do mundo, mundo. reconhecida pelos melhores diretores do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, né? Isso é fato mesmo. E eu concordo plenamente com eles. É uma das melhores do mundo, se não for a melhor. Tá? Não estou nem puxando saco aqui pra gente. Mas é verdade mesmo. Mas é verdade. A gente tem uma coisa assim, o brasileiro,
né? Tem muita criatividade, tem muito jogo de cintura. E isso é muito legal. Eu vou contar umas histórias aqui depois para vocês. Mas voltando aqui pro Vento Levou, Uau. né? Foi uma experiência maravilhosa. Foi assim, para mim, né, naquele período que eu estava, um divisor de águas na minha profissão. Porque eu ainda estava com poucos anos de dublagem, eu acho que eu tinha 4 a 5 anos, né? E ainda estava naquele período ali, né, de já fazendo algumas coisas boas, com certeza, já estava fazendo algumas séries e tudo. Mas, assim, o Vento Levou, ele chegou, assim, fazendo um burburinho, né? Então, foi assim, a gente teve que fazer testes e depois mandar mais testes e tudo, né? E aquele movimento também que a TV Globo fez. Então, foi uma coisa, assim, muito, muito disputada, né? E, para minha surpresa, eu fui chamada para fazer por uma diretora que eu quero muito bem a ela, Ângela Bonatti. Hoje já é uma senhora, mas uma pessoa que tem uma grande importância na dublagem no Brasil, no Rio de Janeiro. E ela me chamou para fazer o teste da Vivian Leigh, né? E eu fiquei muito surpresa. Tá, vamos lá fazer, né? E ganhei o teste, que foi uma surpresa maior ainda para mim, né? E é uma responsabilidade. Eu senti aquele, né? Eu falei, poxa, é uma oportunidade que eu estou ganhando de Deus, né? E daqui também, Presentão. da dublagem. Um presentão. Então, fazer o filme, porque o Vento Levou, ele tem toda uma sequência de coisas, né? Então, a Scarlett O'Hara, né? Ela começa jovenzinha, fútilzinha, e uma vida maravilhosa e tal, né? Rica e tal. Aí depois começa a acontecer a guerra, uma série de coisas, e ela vai amadurecendo dentro daquele processo todo, né? E eu tive que seguir toda essa sequência de emoções. Ela sempre tinha muita emoção, né? Nos vários momentos, digamos assim, do filme, ela sempre foi muito ardente, muito forte em termos de representação mesmo, né? Cores fortes, né? Exatamente. Ela era um personagem, assim, com muita personalidade, né? E então foi, assim, uma experiência maravilhosa. Assim, ao culminar, né, com aquela finalização, né? Eu estava, assim, eu fiquei muito envolvida com o filme o tempo todo, né? Nós gravamos esse filme em 4 dias, que, na verdade, a gente grava um filme em 1 dia e meio, né? Normalmente, né? Então, a gente gravou em 4 dias. Foi, assim, uma coisa muito interessante, né? Mas eu fiquei muito envolvida, me preparei, né? Então, assim, eu coloquei muito foco, como eu faço mesmo, assim. Eu sou uma pessoa, assim, quando eu entro para fazer alguma coisa, um trabalho, assim, eu entro realmente, né? Como é que era esse processo na época? Talvez tenha mudado hoje, mas na época vocês eram escolhidos, selecionados pro elenco de dublagem, aí vocês assistiam... Na verdade, pelo cliente, né? Por exemplo, filmes grandes, assim, produções grandes, né? É enviado para o cliente, certo, né? O distribuidor, e aí eles é que aprovam. Certo, né? mas após essa aprovação ou antes, vocês assistiam um filme, o diretor de elenco chegava e passava as dicas, ia dirigindo personagens, como é que esse... Pois é, não é. Não era e continua não sendo. Caramba, mais fascinante ainda e mais desafiador, né? Exatamente. Por isso que eu falo, assim, que a dublagem, ela tem, assim, ela é assim, uma profissão fascinante dentro dessa área, assim, de atuação, né? Porque nós não temos nenhuma preparação. Olha que legal. Então, nós não temos um preparo de ator. Nós temos que nos preparar quando nós entramos no estúdio, né? Então, a gente recebe um horário de trabalho, às vezes 2, 3 em estúdios diferenciados no mesmo dia, ou seja, 2, 3 produções diferentes também, né? E a gente não sabe qual é o filme, não sabe o que a gente vai fazer. Então, a gente chega e o diretor fala, é aquela ali. Uau. E a gente começa a fazer. Né? Então, eu acho assim tão interessante, porque nem o texto não é uma coisa antes? fácil. Não, o texto a gente recebe na hora, então, a gente vai lendo na hora e fazendo na hora. Então, se tiver um trava-língua ali, tem que se virar para resolver.
Claro que a gente, né, a gente pode errar também, né? Aí volta a frase, enfim. Mas a gente tem que ter esse ritmo, até porque a dublagem, ela funciona assim, né? Por hora de trabalho. Então, o dublador, ele trabalha por hora de trabalho. Ele produz por hora, ele ganha por hora. O diretor tem que fazer toda essa distribuição também dos atores, porque ele também tem digamos assim, um orçamento específico ali, né? Enfim, né? Ele tem que dar conta daquele orçamento, né? Então ele tem que organizar todo o elenco e tudo mais dentro daquele orçamento que ele recebe, né? Então é tudo muito assim, muito rápido, né? Eventualmente um diretor assim fala alguma coisa, é isso, mas assim é uma coisa muito rápida. Então eu vejo assim como é importante, porque você veja, um trabalho assim de teatro, de cinema, tem isso, né? As pessoas né, se preparam, né? E têm acesso ao texto, mesmo o figurino, e fazem, o cenário, né, laboratórios e tudo, enfim, tudo isso. Nós não, nós temos que ter isso tudo grandiosamente, mas no momento que a gente entra para trabalhar. E é assim, né? E você sai de um estúdio, vai para um outro, é uma outra coisa diferente. Exceto quando você tem um personagem fixo, que você já sabe, de uma novela, ou de uma série, ou de um desenho também, né? Então você já sabe que vai fazer aquilo, você já se acostumou um pouco, né, com aquele personagem. Que personagem? Você falou que foi reconhecido esses dias aqui em Brasília pelo Vento Levou, a Viviane Leigh, mas que personagem você diria assim que marcou mais a sua carreira, que as pessoas associam mais? É esse ou tem algum outro? Não, tem outros. Qual seria? A She-Ra, mais, por assim. exemplo, a She-Ra, ela tem Caramba. essa presença muito grande, né? Que foi um trabalho também assim muito importante que chegou para mim, para minha vida. Eu também estava assim, foi nesse caminhar ali após o Vento Levou, né? E foi uma experiência maravilhosa, porque primeiro que um desenho muito, muito legal, né? O He-Man e a She-Ra, né? E contracenei muito com colegas maravilhosos, o Garcia Júnior, que fazia o He-Man também, né? Um colega querido. Então eu gostava muito do desenho, porque ele sempre tinha aquela informação no final, aquela personagem escondido ali. Exatamente, né? Dava uma dicasinha legal para as crianças e tal. E fez muito sucesso, né? Então, foi assim um momento muito importante para mim. Naquela época tinha o programa da Xuxa, né? Passava em alta, e ela gostava muito, ela chamava sempre a gente para fazer programas lá com as crianças e tudo. Então foi um desenho que eu não esperava que ele também acontecesse da forma como aconteceu. E ele encantou muitas pessoas, da sua faixa etária, eu acredito, né? Sim. Porque isso já tem alguns anos, né? Exato. E então, assim, eu chegava do colégio e assistia. Nossa, tem muito essa coisa assim né, das pessoas assim lá dos 30 para 40 anos. Poxa, eu assisti muito, sou seu fã. Não, Sessão da Tarde, então, com a sua voz o tempo todo, né? Muito legal, muito legal. Então, a She-Ra foi também uma oportunidade muito legal. Curti muito, gostei muito. Eu vou arrumar esse negócio aqui. Tá? Fica à vontade. Enquanto você vai arrumando, vai falando. Eu não sei se é isso mesmo. Eu queria ouvir a voz da dona. Sim. Mas você tá falando da She-Ra? A She-Ra era uma heroína, né? Mas ela não era, pelo menos na minha avaliação, não era uma voz doce, era uma voz muitas vezes assim, claro, cheia de virtudes e tal, mas de uma mulher mais firme, que lidava com vilões, tal, etc. Como é que é construir esse personagem? E acontecia, por exemplo, no caso de uma série, como a She-Ra, que muitos desenhos, de começar de uma forma e você ir lapidando, e alguns episódios na frente já tá um pouquinho diferente. Acontecia isso também, de ir entrando mais no personagem? Com certeza. Isso é algo que é natural, né? A She-Ra não era doce, né? A She-Ra era firme, ela falava... porque a She-Ra, ela tinha também ela tinha um lado da princesa, verdade, né? E tinha a She-Ra, como né? Adam e o He-Man. Exatamente. Quando então, ela tinha aquela suavidade, né? E tinha também aquela força, né, da super heroína, né? Então era muito legal, porque eu tinha que trabalhar as duas coisas, não podia confundir,
né? Então uma hora era a princesinha e tal, né? E outra hora é aquela personagem Poderosa. firme, poderosa, né? Sempre do bem, mas com essa firmeza. E eu fui entrando mais, com certeza, na personagem, né? Isso é muito natural. A gente inicia, a gente vai fazendo uma adaptação, né? Ali, quando já está no quinto episódio, aí a gente já está bem mais familiarizado. Então, é natural até que a gente perceba, e as pessoas percebem também, que vai ficando cada vez mais... a gente vai se sentindo cada vez mais o personagem. E o personagem, a gente também. Caramba. Né? Então, a voz vai se encaixando cada vez mais. É muito bom isso. Eu falei da Sessão da Tarde, eu me lembrei de um filme que eu assisti 737 vezes e que eu gostava muito da sua interpretação, que você fez a mãe do personagem lá do Curtindo a Vida Doidado. Ah, sim, exato. Passou algumas vezes E era muito legal, tarde. porque ele estava aprontando e a mãe defendendo super ele e tal, Realmente, etc. eu não sou essa mãe, né? Mas eu não passo a mão na cabeça dos meus filhos. Eu prefiro eu mesmo falar. Mas ela era, assim, uma super mãe, né? Super. Ele aprontava pra caramba. Não, meu filhinho querido e tal. Não, imagina, não fez nada e tal. E que habilidade dramática, habilidade de interpretação mesmo, porque nesse caso uma senhora, mãe de um adolescente, mas também fazendo uma princesa jovem. No caso do Vento levou algumas idades diferentes da personagem que foi envelhecendo. Uhum. Isso é muito difícil, tem que ter uma habilidade especial para conseguir tudo isso, né? Uhum. Vozes tão diferentes assim. Bom, a minha profissão, assim, inicial, né, quer dizer, a minha formação é em artes cênicas, né? Então, antes de trabalhar com dublagem, eu trabalhei em teatro, televisão, enfim, né? Passei por esse processo aí. Mas me encontrei muito. Quando eu cheguei na dublagem, cheguei assim meio que por acaso, até para conseguir uma graninha a mais, porque ator de teatro nunca ganhou muito, né? Mas, assim, a identificação que eu tive com a dublagem foi muito grande. Então, naturalmente, eu fui ficando mais próxima da dublagem e ficando apenas com a dublagem, né? Uhum. Eventualmente, uma coisa ou outra. Então, eu tinha já esse suporte, digamos assim, né? Mas... Eu, assim, como profissional, como diretora de dublagem, o que eu posso falar para você nesse sentido? Que eu sempre falo também para os meus alunos, né? Eu tenho uma escola de dublagem aqui em Brasília, a gente vai falar depois melhor sobre isso. Eu falo sempre o seguinte, que a interpretação é o mais importante, né? A voz... acontece um fenômeno assim muito interessante quando a gente começa a trabalhar com a voz, principalmente nessa questão assim da dublagem, né, que você vai trabalhar com diversos personagens, vai ter que desenvolver diversos tipos de voz, né? É interessante porque quando você inicia, você não tem ideia, tá, do potencial que você tem, né? Então esse potencial ele vem acontecendo com o tempo, né? E a gente trabalha também, os alunos e tudo, para encontrar essa nuance de vozes, né? Então, claro que cada um é um, né? Tem pessoas que têm um padrão de voz que ela pode ampliar um pouco, mas assim, até um determinado ponto, pela questão de timbre de voz, né? E tem pessoas que já tem essa possibilidade, né, de fazer uma criança, fazer um desenho e fazer também uma voz mais adulta, enfim, né? Aconteceu comigo isso, né? Então, como tem outros colegas também que fazem. Agora, de uma maneira geral, quando as pessoas começam a trabalhar, a aprender a dublar, né, e entram no mercado de trabalho, é muito comum assim, essa descoberta, sabe? Então, acontece muito, assim, alunos, poxa, mas eu ponho muito, assim, personagens diferentes e tudo, né? Não, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer essa voz. Vai conseguir, pega aí e tal, não sei o quê. Então, as pessoas vão descobrindo ali naquela caixinha da voz, que tem um monte de vozinha lá, e que a gente pode acessar. Então, é um trabalho de aprendizado, naturalmente, né? Tem toda uma técnica também para você ir desenvolvendo esse potencial. Mas é fascinante também, né? Teve alguma personagem que você não fez? Alguma atriz? Que de repente você fala, poxa, eu queria ter feito essa atriz, ou então essa personagem e tal. Aconteceu isso? Olha, aconteceu. Por exemplo, a Julia Roberts, né? Eu fiz Uma Linda Mulher, eu fiz uma versão de Uma Linda, de Uma Linda Mulher.
que eu achei lindo, maravilhoso, né? Eu gosto muito dela. Mas só que foi para avião, né? Para viagens internacionais e tal, que eles têm também um segmento assim. Então, aí depois ele foi gravado também por uma colega querida, né? Para televisão. E foi num período, isso aconteceu num período, quer dizer, quando ela começou a acontecer mais, eu cheguei a fazer um outro filme dela que foi um filme que inclusive nem foi muito expressivo, Mary Riley. Eu não sei se vocês conhecem. Sim. Foi um filme muito interessante porque ela fez um personagem completamente diferente daquela Julia Roberts, exuberante, maravilhosa e tal, né? Ela fez um papel, aquela história do médico e o monstro. Então foi assim, um trabalho que eu amei fazer. Mas assim, dentro dessa sequência, eu vim para Brasília, né? Então, já não tive assim uma oportunidade de conseguir fazer mais alguns outros trabalhos dela que eu acho maravilhoso. Mas eu não tenho assim uma dificuldade com isso, né? Assim, uma coisa assim, teria sido ainda mais legal, sido bem legal, né? Mas não chega assim a me tocar no sentido, ai, que pena que eu não fiz. Não, porque eu fiz tantas coisas boas. E eu também gravei 2 filmes, aliás, 3 filmes. Tem um outro filme aí que daqui a pouco eu vou lembrar, viu, gente? São tantos, né? São tantos, mas tem um terceiro filme. Top Gun também marcou demais, né? Ah, com certeza, foi muito legal, muito legal. Eu achei muito chato, né? Nesse segundo episódio, né? Segundo filme. Remake. Pois remake, né? Não tive a oportunidade de participar, né? Mas foi muito interessante, porque também fez muito sucesso, né? O Top Gun. E mais um show também de interpretação, né? Parabéns. É verdade. Parabéns. Obrigada. Muito legal. Exatamente. E então foi assim, muito, muito legal. Assim, eu fui, por exemplo, assistir no cinema, né? Então, foi assim, muito, muito legal. Foi um dos filmes que eu gostei muito também. Filmes longa-metragens, né? Que eu gostei muito de fazer. E filmes, assim, que as pessoas se envolvem muito. Existem fã-clubes, tal. Por exemplo, Muito. Matrix mesmo é de uma importância... É verdade. Especial. E você também fez um papel de muito destaque ali. A Trinity e tal. Como é que surgiu para você esse convite? Pois é. Você sabe, Arthur, que foi uma coisa interessante que eu passei um período em São Paulo dirigindo lá também, embora né, a maior parte do período que eu trabalhei com dublagem foi no Rio, né? Mas eu passei 2 anos em São Paulo dirigindo na Sigma, né, no estúdio de lá, e eu recebi o Matrix para dirigir. Uau. E aí eu me escalei para Trinity, entendeu? Eu fiz os 3 personagens em São Paulo com os colegas de São Paulo, né? Com os dubladores maravilhosos que tem lá também. E aí, quando foi um tempo depois, né? Eu fui chamada para fazer a Trinity no Rio de Janeiro, lá na Delarte, né? Mas não tinha... Ele não sabia dessa conexão. Ele achou que era um papel bom para minha voz e me chamou. Novamente, para fazer? Exatamente. Eu já estava morando aqui em Brasília. Então, eu fiz a trilogia. Uau. Né? E eu achei muito legal, porque eu tinha feito já, né? Então, assim, um outro diretor, né? Um outro estúdio me escalou porque encontrou essa conexão do personagem com a minha voz. Então, eu falei, pô, eu acertei, eu acho que eu me escalei legal. Sim, né? tava certo. Mas é isso, né? Agora, muito, muito envolvente, né? O Matrix. Um filme, assim, que eu acho ele maravilhoso. E, de vez em quando, eu assisto, porque eu acho que ele tem tanta coisa dentro dele. Tão né? atual também, né? Tão atual, exatamente. Eu acho que a gente pode tirar muitas coisas dali, né? E assim, também ele chegou com uma tecnologia, assim, né? Visual maravilhosa e tudo, né? Então, a personagem Trinity, né? Muito forte. Maravilhosa, né? E ela tem uma coisa assim, ela tinha uma introspecção ao mesmo tempo, uma autoridade, né? E ao mesmo tempo ela era uma apaixonada. Então era tudo muito junto ali, né? Então foi maravilhoso, eu gostei muito de ter feito. E nós também de acompanhar. E como é que surge a oportunidade de você, dubladora, depois no trabalho, dirigindo e vindo aqui para Brasília criar uma escola, a oportunidade de capacitar pessoas. A gente que está aqui em Brasília, de repente olhava esse cenário, Rio,
São Paulo, imaginava, poxa, isso nunca vai ter na minha cidade, eu queria tanto poder aprender isso, quem sabe até um dia... Como é que surgiu essa ideia e essa possibilidade? Pois é, eu vim morar em Brasília, né? Me casei pela segunda vez, então vim apaixonada por Brasília e pelo meu marido, que aliás sou apaixonada até hoje. Tá aqui em Brasília. Eu sempre dou uma palhinha para ele. Ah, que bom, que bonito. Mas, então eu vim para cá por conta disso, né? Para assim uma questão pessoal. E então eu fui entrando em contato aqui, naturalmente, com o mercado, né? Que ainda era um mercado há 20 anos atrás, 22 anos atrás, bem restrito, né? Dentro dessa, na verdade não tinha dublagem, mas até assim locução, essa coisa toda era restrito, né? Então fiz algumas outras coisas e tal. E fiz umas experiências aqui em Brasília, não é o caso, mas enfim. E eu fui entrando em contato com esse mercado, com essas pessoas, né, que trabalham com a voz, né, profissionais de voz, que tem pessoas maravilhosas aqui em Brasília, gente, tem mesmo. Que legal. E eu fui vendo assim, gente, mas tem um potencial maravilhoso, né? E aí as pessoas também me conhecendo, me pedindo para dar um curso. Aí fui dando um curso, outro curso, outro curso, outro curso. Eu falei, gente, tem muita gente boa aqui. E eu, assim, sentindo uma saudade imensa da minha profissão, porque eu amo dublar, né? Então, eu resolvi, assim, fazer esse desafio, encarar esse desafio, porque é um desafio. Né? Hoje a gente está num momento muito legal, né? Mas assim, eu tive que fazer todo um trabalho, né, de formação de elenco que levaram alguns anos, né, para que a gente tivesse primeiro uma condição assim de ter um elenco constituído em Brasília, né? Como é que eu ia me dispor a trazer trabalhos para cá se eu não tinha uma estrutura? E a gente não trabalhava em remoto ainda, como aconteceu depois na sequência com o advento da pandemia, né? E então eu fiz todo esse trabalho que levou algum tempo. Desbravou, né? Mesmo. Desbravei, exatamente. Hoje nós temos um elenco constituído. Quando eu estava com isso bem legal, bem seguro, sempre entrando em contato, sempre em contato com os colegas de São Paulo, do Rio, assim, me reportando à associação, enfim, né? A Associação de Dublagem do Rio de Janeiro, da qual eu era filiada depois. Hoje já a Anima Filmes, que é a nossa empresa, já é filiada à Abdub, que é a Associação Brasileira de Dublagem em São Paulo. E então chegamos, quer dizer, quando eu já tinha essa segurança de que eu tinha um elenco, né? E aí eu falei, bom, agora é a hora de abrir o estúdio, né? Porque hoje em dia um estúdio de dublagem é um estúdio bem assim complexo, digamos assim. Imagino. Né? Porque os grandes distribuidores, eles são muito exigentes no sentido assim da segurança do material, porque já houve muita coisa, né? Então você tem um sistema assim bem trabalhoso, bem cuidadoso e bem caro também. Para quem ouviu e talvez não tenha entendido, você está falando em relação à segurança, é não vazar o conteúdo. Exatamente. O filme nem foi lançado segurança ainda e de repente... do conteúdo, exatamente, né? Porque é uma coisa muito séria, direito autoral, né? Exatamente, né? E já aconteceu muito isso antes, né? Anteriormente. Então, eles são super exigentes, né? Então, você tem que ter um estúdio com toda uma capacitação, né, em termos assim de segurança mesmo, né? Quer dizer, você tem que ter câmeras em tudo quanto é lugar. O dublador ele não pode entrar se ele não tiver um registro, né? Então tem toda também uma exigência em termos assim de capacidade de som. Então é um estúdio que você tem que fazer com muito cuidado. E eu procurei fazer. Nós fizemos o nosso estúdio Anima Filmes dentro desse padrão, né, da TPN, que chama, né? Que nos garante trabalhar com qualquer tipo de produção. Nós estamos bem preparados, não só em termos de elenco, né? E como também em termos técnicos, né? Temos ótimos técnicos também, que eu aproveitei também, assim, trabalhei alguns técnicos que foram para São Paulo, para o Rio, para se adaptarem com essa linguagem da dublagem. Então, a gente está bem preparado, né? Então, todo esse processo, ele precisou ser feito, levou algum tempo. E você sabe que eu passei um período numa empresa de dublagem, na VTI Filmes. Não sei se você se lembra, né? Ela já fechou. A VTI, ela era distribuidora da Paramount e da Warner, né? Certo. E então eles resolveram, né? O
dono, o Vitor Berbara, resolveu, ele tinha uns estúdios maravilhosos, dos quais ele fazia filmes, produções grandes, e ele resolveu fazer montar uma estrutura de dublagem também. Né? E ele me chamou para fazer isso lá no Rio. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu fiquei 8 anos lá, ele era uma pessoa extremamente exigente. Antes de mim, algumas pessoas passaram e não aguentaram trabalhar com ele, mas eu sou, assim, muito camaleoa. Eu gosto de aprender, né? Então, eu tive essa experiência com ele, da qual eu aprendi tudo, porque eu tinha responsabilidade. Todos os processos. Do filme, quando entrava, até quando ele chegava no cliente. Então, toda essa etapa da tradução, da dublagem propriamente dita, depois da edição, depois da mixagem, depois da legenda, tudo isso eu acompanhava, né? Às vezes, tendo que fazer algumas correções e tudo, entregava o trabalho impecável. Uhum. Era muito difícil um trabalho voltar para fazer um retake, alguma coisa. Então, eu tive essa vivência, assim, também como empresária da dublagem. Isso também contou muito positivamente. Gestão. Exatamente, né? Para eu fazer esse trabalho hoje aqui em Brasília, né? A gente tem que conhecer todo esse universo, né? Para que a gente possa ter uma condição assim melhor. Mas ainda tem um curso também, né? Tem, a gente tem a escola de dublagem, que ela funciona uma vez por semana, a gente tem turmas todas as noites. Sábado a gente tem uma turma infantil. Legal. Na segunda-feira uma turma para adolescentes. E no restante dos dias, né, terça, quarta, quinta e sexta, nós temos turmas para adultos, né? São turmas de no máximo 10 pessoas. Eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo, professores, que são dubladores profissionais, que são diretores de dublagem, eu que treinei essas pessoas. Então, eles têm, assim, o mesmo padrão de forma de ensinar que eu faço, né? Então, a gente tem uma equipe muito show de bola lá. Então, a gente tem a escola e a gente tem uns cursos também, cursos intensivos, que é uma outra modalidade também de formação de elenco que nós temos, na Anima Filmes. Uhum. Então, são cursos que acontecem em finais de semana, né? E, assim, mais para as pessoas que não podem fazer alguma coisa durante a semana, ou gente de fora, vem muita gente de fora do Brasil, e no Brasil também. Normalmente, qual que é o perfil de quem procura o curso? Adulto que, de repente, quer... Qualquer um. É mesmo? E, aliás, a gente faz muita questão que tenha, como diz o mineiro, de um tudo, Uhum. né? Porque a gente precisa da voz infantil até a voz madura. É interessante que a gente está até agora, nesse momento, a gente está fazendo todo um trabalho com vozes mais maduras. Uhum. Então, tem pessoas que falam assim, poxa, até... Estamos trabalhando com alguns locutores maravilhosos aqui de Brasília, né, que já estão assim mais aposentados, mas têm vozes lindíssimas. Eu falei, não, bora trabalhar, bora continuar trabalhando, porque a gente precisa também dessas vozes mais maduras, né? Então, a dublagem, ela é para... Quando você já sabe, ela pode começar quando você já sabe ler com fluência e enquanto você achar que você tem energia para trabalhar. Esse papo tá tão bom, essa conversa tá tão boa. Vamos dividir em 2 episódios, pode ser? A gente continua amanhã? Fátima Mourão contando todos os detalhes, bastidores das dublagens, grandes produções, e também a gente vai falar um pouco mais a respeito da Anima Filmes, pode ser? Ótimo, maravilha, 2 dias, super, super show. Atendendo a pedidos. Valeu!